Tudo começa com a Xian, uma mina que é sequestrada por um CEO podre de rico chamado Gon. Ele é todo mandão e quer saber onde está o filho que ela teve há 3 anos. Só que a Xian tá boiando porque ela nem conhece esse cara. Aí, o secretário do Gon, o Fen, começa a interrogar ela com um detector de mentiras. Ele pergunta onde ela estava no ano novo, 3 anos atrás, e a Xian fala que estava trampando de garçonete numa festa. Aí o Fen solta a bomba. O Gon foi drogado e abusado nessa festa, e eles acham que foi a Xian que fez isso. Que tenso. Mesmo ela falando a verdade, o Fen continua interrogando a mando do Gon, que acha que ela tá mentindo. A Xian fica lá, presa nesse castelinho, sem lembrar de nada da festa. Até que ela se toca que tava com uma amiga, a Tanji, que pode provar que ela é inocente. Mas o Fen já avisa que não vai ser fácil, porque o Gon tem uns problemas de personalidade, e se ele acha que foi ela, então, pra ele, foi ela e pronto. Uma noite, o Gon aparece pra Xian e fala que ela é a mulher que tava com ele naquela noite. A Xian, nervosa, fala que ele tá doido, e o Gon fica furioso e manda o Fen jogar ela no meio do mato pra morrer de fome. A Xian, desesperada, pede pra ligar pra família pra se despedir, mas na verdade ela liga pro crush dela, o Shu. Só que ele não tá nem aí pra ela, que triste. No dia seguinte, a Xian já tá exausta de tanto andar nesse mato sem fim, ela acaba desmaiando e adivinha? O Gon salva ela. Ela fala que pode provar que não é a mulher que ele tá procurando e ele deixa ela sair para procurar a Tanji. No meio do caminho, ela encontra o Shu, que tá de casamento marcado. A Xian fica arrasada e, pra piorar, quebra um vaso caríssimo sem querer. O vaso custa 250 mil yuans, uma fortuna que ela não tem. Ela liga pro Fen, que chega junto com o Gon. Aí ela se vê presa num contrato que a obriga a obedecer o Gon até provar sua inocência, ou então vai ter que pagar 10 milhões de yuans. Ela não tem escolha e assina o contrato sem saber que isso significa morar com ele. Como ela não curte o castelo, o Gon arruma uma casa para eles. A Xian ainda é obrigada a cozinhar pro Gon, porque ele não gosta da comida dos empregados. Chega o dia do casamento do Chu, e a Xian descobre que a noiva é a irmã dela, a Shide. Ela fica ainda mais triste e ainda tem que aturar o Gon se metendo no casamento. Para piorar tudo, a Shide revela que tá grávida. No meio da cerimônia, o Gon aparece para buscar a Xian, que se esconde e acaba dando de cara com o Shu, que parece estar mal. Ela vai pra praia e encontra o Gon e acaba desabafando sobre como se sente sozinha por ser adotada. Do nada, o Shu desaparece e a Xian vai atrás dele. Ela o encontra no meio do mato e acaba levando a culpa por ele estar mal. O Fen encontra ela e ela conta que o Shu era cego e eles eram namorados, mas depois que ele fez a cirurgia para voltar a enxergar, ele perdeu a memória e se apaixonou pela Shide. Quando a Xian tentou fazer ele lembrar do passado, acabou sendo expulsa de casa. O Fen leva ela de volta pro Gon, que fica furioso porque ela continua negando que tem um filho dele. Ele abandona ela no meio da estrada e ela é salva pelos amigos dela, o Yu e o Li. Mas o Gon aparece e espanca o Li, que vai parar no hospital. O Gon ainda ameaça a Xian, falando pra ela nunca mais chegar perto de homem nenhum. O Chu tava lá também e ela pede pra ele investigar a Tanji. Eles se encontram num parque de diversões para conversar e a história da festa de 3 anos atrás se repete. O Gon leva a Xian como acompanhante e ela encontra a Tanji. Ela implora para Tanji contar a verdade, mas a Tanji fala que nunca viu a Xian na festa. O Gon leva a Xian para um quarto e fala que vai fazer ela lembrar do que fez com ele. Ela continua falando que é inocente e que só quer ser livre. Ele responde que não vai soltar ela porque gosta dela. No dia seguinte, a mãe da Xian aparece e pede para ela assinar um documento, abrindo mão de qualquer relação com a família, para acabar com as brigas com a Shide. A Xian, decepcionada, assina o documento. Para animar ela, o Gon larga o trabalho e leva ela para ver a praia. Ela tem vontade de fazer grafite e encontra uma sacola com tinta. Ela começa a pintar junto com o Gon e o Shu vê tudo. Ele que deixou a tinta lá porque sabia que ela estava triste. A história continua com o Gon mostrando uma aliança de diamantes para Xian, mas ela recusa. Ele fica furioso e joga a aliança fora. Quando ela pega a aliança, vê a Tanji e segue ela até um restaurante. Lá, ela ouve a Tanji conversando com a Shide sobre o que aconteceu 3 anos atrás. O Fen chega para levar a Xian para casa. Ela quer hackear o celular da Shide e o Gon, achando que é para ela se vingar, ajuda ela dando um dispositivo para conectar no celular da Shide. A Xian consegue hackear o celular e descobre que a Shide vai se encontrar com a Tanji num hotel. Ela segue as duas e encontra o Shu, que
também quer saber o que tá rolando. Eles ouvem a conversa e descobrem que a Shide pagou a Tandy para dar umas pílulas para Xian dormir com algum ricaço na festa. Mais tarde, a Xian ouve as gravações do celular e descobre que o Shu recuperou a memória e sabe que a Shide não tá grávida. Ela liga pro Shu para conversar e ele fala que a promessa dele era ser a família dela e que o Gon não vai impedir eles de ficarem juntos, porque ele já sabe quem é a mulher com quem ele dormiu, a Tandy. Eles procuram a Tandy para ela se explicar e ela confessa que tomou metade das pílulas que a Shide deu para ela para dormir com algum ricaço também. Ela estava achando que ia mudar de vida, mas não consegue contar pro Gon que o filho é dele porque tem medo que ele machuque o menino. O Chu acha que é melhor contar a verdade, porque o Gon pode ajudar com o tratamento da doença do filho dela. A Xian não queria contar pro Gon de repente, mas como ele descobriu, ela conta tudo. O Gon não acredita e leva o menino para fazer um teste de DNA. A Tandy entra em pânico porque, apesar de ter dormido com o Gon, o filho não é dele. Ela mentiu porque o Shu disse que eles iam ajudar com a doença do filho dela. A Xian fica furiosa por ter sido enganada e procura o Shu para tirar satisfação. Ele fala que mentiu porque achou que assim ela ia se afastar do Gon. Nessa hora, o Gon chega e começa a bater no Shu. Para proteger ele, a leva uma surra e desmaia. Quando acorda, descobre que a Tandy e o filho foram libertados e que o Shu tá bem. A mãe dela aparece e dá umas pílulas para ela, que desmaia de novo. Quando acorda, ela vê o Gon e tenta beijar ele, porque as pílulas eram afrodisíaco. No dia seguinte, ela descobre que a mãe e a irmã foram presas por causa das pílulas. Ela visita o Shu e avisa que vai viajar para ficar sozinha por um tempo. Quando a mãe e a irmã são soltas, elas dão uma entrevista e a Shide pede para Xian devolver o marido dela, que pediu divórcio. A Xian vira alvo de todo mundo e tem uma crise de ansiedade. Do nada, o Gon aparece e leva ela para casa. A Xian fica em choque e para de falar. Os psiquiatras falam pro Gon que ela precisa ficar perto de alguém querido, então ele fica do lado dela. Como ela não melhora, ele leva ela pro Shu, achando que é disso que ela precisa. Mas a Xian quer ficar com ele. Com uma sessão de hipnose, ela volta a falar, mas escondem o Gon para fazer uma surpresa. Ela acaba descobrindo e conversa com o Shu, mas fala pro Gon que não sente mais nada pelo Shu e que aceita namorar ele. Eles assumem o namoro para todo mundo e o Gon leva ela para ver uma chuva de meteoros. Ele conta que o irmão dele morreu num acidente quando eles iam ver a chuva de meteoros e que não se perdoa por não ter cumprido a promessa de verem juntos. Num hotel, a Xian descobre que um voo desapareceu com vários passageiros, incluindo o Shu. A mãe do Gon, a senhora K, aparece e tenta convencer a Xian a terminar com ele, mas ela não desiste. Por causa da senhora K, a Xian tem que ter aulas com várias professoras, e o Gon leva ela para relaxar. Ele deixa ela sozinha por causa de uma reunião, e ela vê alguém de longe e segue, achando que é o Shu, mas é outra pessoa. O Gon tem um mau pressentimento e quando vai procurar ela com os seguranças, só encontra o celular dela. A Xian foi sequestrada pela Shide, que culpa ela por destruir a família dela. Ela entrega a Xian para vários homens. A cena muda e a Xian acorda com o Gon, que jura se vingar de quem fez mal para ela, incluindo a mãe dele. A Xian fala para a senhora K que aqueles homens não abusaram dela, mas a senhora K fala que ninguém vai acreditar nela, nem o Gon. 3 semanas depois, a Xian faz um teste de gravidez e descobre que tá grávida. Ela conta pro Gon, que fica decepcionado e acha que o bebê é dos homens que sequestraram ela. A Xian chora porque ele não acredita nela e quando ele tenta dar algo para ela beber, ela percebe que ele tá tentando fazer ela perder o bebê. A partir daí, o Gon começa a chegar em casa bêbado e um dia se declara pra Xian e eles se reconciliam. Ela sugere que ele trate o transtorno dele e ele acaba aceitando. A médica é a Mona, uma das candidatas que a senhora K escolheu para o Gon. A Mona se aproxima deles para analisar o comportamento do Gon e a Xian aceita. Um dia, a Xian tá dando autógrafos do novo quadrinho dela e os seguranças dela sofrem um acidente. Ela desmaia de susto, mas fica bem. No hospital, o Chu visita ela e conta que uma garota se meteu num relacionamento de um casal se fingindo de amiga, e a Xian fica preocupada que isso aconteça com ela. Ela sai do hospital para procurar o Gon e vê ele dançando com a Mona. Furiosa, ela parte para cima dele, mas aí percebe que é outro cara. Na verdade, o Gon estava preparando uma surpresa e pede ela em casamento. Ela aceita, feliz da vida. Depois disso, ela encontra a Mona e fala que ela é uma hipócrita, porque já sabe que ela tá atrás do Gon. A Mona responde que não é rival dela e que vai fazer de tudo pro Gon se recuperar, porque ela acha que quando ele se curar, vai parar de amar a Xian.
Com o tempo, a Xian percebe que o Gon tá agindo diferente e pede uma explicação pra Mona. A Mona fala que o Gon tá percebendo que não ama ela. O Gon se afasta da Xian e pede pra terminar o relacionamento. A Xian não quer terminar, mas acaba aceitando depois de ver o Gon tomando banho com a Mona. Antes de ir embora, ela fala que ninguém nunca machucou ela tanto quanto ele. A Xian volta a morar no estúdio dela e um dia sente uma dor forte e desmaia. Quando acorda no hospital, ela lembra que alguém levou ela pra lá, mas não sabe quem. Na verdade, foi o Gon, que se arrependeu de ter terminado com ela. Ele ia atrás dela, mas descobre que ela foi sequestrada. Quem sequestrou ela foi a Senhora K, que quer manter ela presa até o bebê nascer. Comenta Gon, se você tá assistindo até aqui comigo. O Gon sabe que foi a mãe dele e vai atrás dela. Ele fala que vai ficar do lado dela até encontrar a Xian. Meses depois, um médico visita a Xian e fala que quer levar ela para a família verdadeira dela, que ela tem até um irmão gêmeo. Ela fica desconfiada, mas fala que vai fugir depois que o bebê nascer. Uma noite, ela ouve que o Gon vai se casar com a Mona e fica tão triste que a bolsa estoura. Ela entra em trabalho de parto e o Gon descobre onde ela tá, mas quando chega lá, não encontra ninguém. A Xian acorda e vê o Shu, que conta que conheceu o irmão gêmeo dela e que uma enfermeira roubou ela quando ela nasceu. O irmão dela estava no avião que desapareceu, então o Shu é o único sobrevivente. Ele conta que estava trabalhando para encontrar a família dele. Ele fala que não conseguiu salvar o bebê dela porque o mordomo da Senhora Kay levou ele. Um ano depois, a Xian tá rica, porque os pais dela são ricos. Ela encontra o Gon e fala que odeia ele. Ele não desiste e uma noite entra no carro dela para conversar, mas ela acelera e causa um acidente. O Gon se machuca feio. Quando ele tá quase recuperado, ele confessa que estava procurando ela e que só ficou noivo da Mona para a mãe dele contar onde ela estava. Ele fala que quando chegou lá, ela já tinha ido. Ele revela que estava agindo estranho, porque a Mona descobriu que ele e o irmão dela tinham um caso. Mesmo assim, a Xian não quer voltar com ele. Aí o Shu sequestra ela para eles se casarem. No final, eles se casam e a Mona vai embora jurando vingança. 2 anos depois, no aniversário do Gon, a Senhora K aparece com a Mona e o Gon manda a Mona se afastar dele. O Shu avisa que o pai da Xian foi preso e a mãe da Xian deixa o Gon cuidar do caso, mas depois muda de ideia porque vê uma notícia falando que o Shu e o irmão do Gon tinham um caso. O Gon fica furioso e a empresa dele começa a ir pro buraco. Ele sai de casa e desaparece. A Xian descobre que ele sumiu e que o pai dela morreu e que o Shu pode estar envolvido. Ela procura o Shu, que confessa que matou o pai dela. Ele fala que fez tudo para ter o poder da família dela e para ter ela. Ele sabe que ela não é capaz de atirar nele, então bate nela e deixa ela desacordada. Ela fica cada vez mais deprimida e ainda descobre que o Gon morreu. Um dia, uns homens da família do Gon atacam a casa e o Shu tenta levar a Xian, mas ela se recusa a ir com ele. Ele fala que o Gon não morreu e que ele não tem nada a ver com o sumiço dele. O Fen chega para salvar a Xian e 4 anos depois, ela viaja para ver o filho dela, o Holly, que estava com a Senhora K. Ela leva o Holly para a China e eles veem que o Gon tá vivo, mas tá diferente. Ela pergunta por que ele nunca procurou ela e ele fala que estava resolvendo os problemas da empresa dele e que tá 100% curado. Numa entrevista, a Xian anuncia que vai se separar do Gon, que fica chocado. Ela quer se separar porque ele não é mais o mesmo homem que ela se apaixonou e porque ele não passa tempo com o filho deles. Eles começam a brigar pela guarda do Holly e a Xian entra na sala do Gon e descobre que ele foi sequestrado pela Mona e sofreu várias cirurgias para mudar a personalidade dele. O Gon pega ela na sala e fala que eles conversam depois. O Holly é sequestrado e para salvar ele, a Xian e o Gon precisam cumprir várias missões. Eles ficam presos numa casa até receberem a localização do filho deles. A Xian desconfia de um homem misterioso que sempre compra as pinturas dela, mas ela nunca viu o rosto dele. Enquanto esperam notícias do filho, eles se reconciliam e de manhã encontram o Holly são e salvo. Eles abraçam ele felizes e o homem misterioso vê tudo. Ele planejou tudo para eles voltarem e na verdade ele é o irmão do Gon e essa é a história deles. História bem doida, né? Mais doida que essa é essa que tá aí na tela. Vai lá assistir!